Nós começamos o programa de hoje falando sobre obesidade ou sobrepeso. Você sabia que a cada 5 brasileiros, um sofre com esse tipo de problema? Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o medicamento Wegovy para o tratamento da obesidade aqui no Brasil. Mas qual a eficácia desse medicamento? Quem pode utilizar? Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Dr. Luiz Carlos, que é cirurgião geral e do aparelho digestivo e com atuação na obesidade. Olá, doutor, muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, Liana, olá, telespectador, boa noite. É um prazer estar aqui, falar de um assunto muito importante, que é a obesidade associada à diabetes tipo 2. Pronto, eu queria que o senhor começasse falando, esse medicamento, ele é utilizado para pacientes diabéticos, e agora pode ser utilizado para o tratamento aí de sobrepeso, de obesidade. Fale um pouco sobre a importância dessa utilização, dessa nova tecnologia, dessa descoberta da ciência, para reduzir essa quantidade de obesos no mundo e no Brasil. Isso, a gente costuma dizer que a gente vive hoje uma realidade muito complexa em relação à obesidade e à diabetes tipo 2. E a chegada dessa nova medicação, ela traz uma nova perspectiva de tratamento para essas duas doenças associadas, certo? Essas medicações começaram a ser usadas inicialmente para o controle do diabetes e ao longo do uso, observou-se que determinadas substâncias com o aumento da dose semanal, ela tinha uma repercussão melhor na redução de peso, começando a ser utilizada naqueles casos que não teriam indicação de cirurgia bariátrica. Certo, então, ela substitui a necessidade da cirurgia bariátrica ou ela pode ser uma aliada? Ela na verdade, assim, ela é um potente aliado para o tratamento da obesidade e cirurgia bariátrica. Hoje, nem todos os casos, nem todos os tipos de obesidade que nós temos são contemplados pela cirurgia. Aqueles casos em que não há esse benefício, não há essa contemplação, essas medicações são uma das armas mais potentes em promover uma redução de peso até de 20% do peso total do paciente. Lembrando que a cirurgia, no nosso ponto de vista, ainda é a mais eficaz porque leva a 40% do perda de peso, 40% a 45% de perda de peso, a depender do caso e da escolha da técnica. Mas em muitas das vezes, a depender do tipo de obesidade com a qual a gente está tratando, a gente usa as duas ferramentas associadas, ou no pré-operatório ou no pós-operatório. Certo. Doutor, para quem não sabe, essa medicação ela é uma medicação injetável, E aí eu queria que você explicasse de que forma ela ajuda a diminuir o peso, quais são os efeitos que ela causa no corpo que ajudam a reduzir o peso. Bom, a semaglutida, que é o princípio ativo dessas novas medicações, ela tem algumas funções que promovem uma maior saciedade do paciente, certo? Melhoram o funcionamento da insulina no músculo, o que faz com que haja uma maior queima de gordura, tá certo? Aumentam os efeitos incretínicos que ajudam no controle do diabetes e com isso, sempre associando as demais ferramentas que nós temos para o controle dessas duas doenças, da diabetes tipo 2 e da obesidade, a gente consegue manter uma perda de peso e um controle glicêmico adequado. Vale lembrar, não há como a gente controlar o diabetes e controlar a obesidade sem ter uma reeducação alimentar e sem ter uma mudança de hábito de vida com a inclusão, quando possível, de uma atividade física regular. No caso, ela pode ser utilizada apenas para tratar a obesidade e o paciente sendo não diabético, é recomendável o uso dessa medicação? Sim. A diferença dessa nova medicação que foi implantada, foi introduzida no mercado é essa, Ela tem esse efeito de controle para a obesidade, ou seja, eu posso indicá-la nos pacientes que são obesos e não têm diabetes, certo? Isso é o que, vamos dizer assim, que tem de grande novidade nessa nova apresentação da semaglutida. As demais medicações que tinham, elas basicamente eram medicações para tratamento do diabetes, que aumentavam a saciedade e que com essa redução, digamos assim, da fome do paciente, do desejo por comida do paciente, ajudavam na perda de peso. Era um efeito paralelo.
Hoje, essa nova apresentação liberada agora pela Anvisa, ela é uma medicação que tem esse impacto no controle da obesidade. Mas ela sozinha, ela talvez não faça parte só do tratamento, precisa de aliados como atividade física? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Pensar em tratar a obesidade sem ter essa estrutura multidisciplinar, ou seja, que vai desde um tratamento, de uma reeducação alimentar, de uma mudança de hábito de vida com introdução de atividade física regular, usar uma dessas ferramentas clínicas, como essas medicações injetáveis, ou cirúrgicas, como as várias técnicas de cirurgia bariátricas que a gente tem. E na grande maioria das vezes eu acho que é importante um acompanhamento psicológico para que o paciente se readapte a essa nova situação. Pensar em obesidade sem pensar nesse complexo todo é tender a uma falência de tratamento. Ela sendo utilizada, no caso, só para a questão de redução de peso, se usa por um tempo e aí, dependendo disso, o médico vai avaliar por um determinado tempo até atingir a meta? Como é que funciona? Depende muito do objetivo, né? A gente tem que identificar primeiro o tipo de obesidade que o paciente tem, o grau de obesidade, ou melhor, o grau de obesidade que o paciente tem. A partir dessa avaliação inicial, a gente traça uma meta de perda de peso para o paciente e com isso a gente determina por quanto tempo vai ser necessário o uso dessa medicação. Porque em determinados casos em que você obtém uma perda de peso satisfatória com 1 ano ou com 6 meses de uso, a manutenção dessa medicação já se faz desnecessária. Então, e aí acontece um desmame, é isso mesmo? Vai haver desmame, redução da dose, enfim. A depender de cada caso, a gente pode até retirar a medicação por completo. Certo. Doutor Luiz Carlos, eu queria que o senhor fizesse um alerta, porque a gente sabe que alguns medicamentos, não esse porque foi aprovado agora, mas outros que são vendidos para controle da diabetes, muitas pessoas fazem a automedicação. A gente sabe até que chegou a faltar em farmácias, né? Com pacientes de fato para diabético. O risco das pessoas estarem tomando esse tipo de medicação sem um acompanhamento médico. Olha, de cara, assim, a gente condena a automedicação, né? Você precisa, principalmente com essas medicações que têm um cunho hormonal, a gente precisa de uma orientação profissional. Essas medicações, elas podem cursar com várias complicações, principalmente no trato digestivo. Muitos pacientes apresentam náuseas, vômitos, até mesmo perda de peso, que a gente chama perda de peso falha, porque na verdade não é por uma falta de apetite, mas sim pelo excesso de vômito, pelo excesso de alterações no trânsito digestivo, que podem levar até um estado de desnutrição do paciente. Então, esse controle, essa assistência médica profissional se faz importante para evitar essas complicações, até mesmo com hospitalizações em alguns casos. Certo. Agora eu queria falar só de um outro assunto, porque também é bastante presente, é a cirurgia bariátrica, né? Que é, enfim, há muitos anos um aliado, né? Como é que o senhor vê hoje? A gente antes via muitas pessoas com medo da cirurgia bariátrica. Hoje, como é que esse procedimento evoluiu, né? A ponto de dar uma segurança maior para o paciente, doutor? Bom, a evolução do procedimento cirúrgico, ela acaba chegando a um nível levando o cirurgião atual a um nível de expertise, certo? Que à medida em que o tempo vai passando, vai diminuindo cada vez mais as complicações. Então, eu ainda era estudante de medicina há 20 anos atrás e estava começando, era o início da cirurgia bariátrica no Brasil. E a cirurgia bariátrica era uma coisa altamente, vamos dizer assim, inimaginável, uma coisa que eram raros casos em que se indicava. Hoje, a gente consegue fazer a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. A cirurgia, em média, dura 1h30, 2 horas de cirurgia, certo? Alguns casos, a depender do nível de peso, a depender do preparo do paciente, pode durar mais, até 6 horas de cirurgia, mas a média em si é 1h30, 2h30 de cirurgia, sem grandes complicações, certo? Com alguns casos a gente conseguindo dar alta até com 24 horas de hospitalização.
De maneira que hoje se tornou um procedimento cirúrgico, ou melhor, um procedimento seguro de se realizar. Aumentaram, portanto, as indicações e assim, hoje, o que é importante para que o paciente perca esse medo em relação à cirurgia bariátrica? Conhecer o procedimento, conversar com um profissional preparado, conversar com um profissional que tenha experiência com o assunto, conversar com pacientes que já fizeram, certo? Para saber qual foi a opinião deles, de modo que a desinformação é que hoje repercute num maior, digamos assim, receio de se realizar o procedimento. Você falou em desinformação, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Recentemente, eu conversando com uma jovem que tem muito sobrepeso, né? Mas ela disse, olha, eu não vou fazer bariátrica, eu tenho horror porque eu vou tomar remédio para o resto da vida. Isso procede? A questão do remédio pós-cirurgia, ela não é uma regra, certo? Existem alguns pacientes que no pós-operatório apresentam déficits vitamínicos e precisam de reposição. Isso não é definitivo, isso não é obrigatório e, mais uma vez, eu insisto, é uma coisa que depende do caso, certo? A gente tem pacientes que fazem reposição no pós-operatório e a gente tem pacientes que não tomam nenhuma medicação no pós-operatório. Então, a cada caso tem que ser avaliado especificamente. A gente acredita que, sendo bem preparado e sendo bem informado, o nível de sucesso da cirurgia é bem grande. Olha só, então, obrigada, doutor Luiz Carlos, pelas informações. A gente fica feliz em ver que a ciência evolui cada vez mais, né, para ajudar na saúde do homem, né, da mulher, enfim. Obrigada. Estamos à disposição.